Isaac chega à terra dos filisteus para falar com Abimeleque, mas Abimeleque era aquele ao qual já tinha dado amparo ao seu pai Abraão, por isso deu amparo para ele. Não, meu amado, este Abimeleque era outro Abimeleque, porque Abimeleque era um termo usado pelos filisteus. Os filisteus usavam um termo assim como os egípcios usavam um termo faraó para os seus reis. E este Abimeleque não conhecia, não sabia, mas ele veio então ter ali Isaac diante dele, e Isaac vai até ele e pede para ele ali, para ficar ali nas terras, para estar por ali. E a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, a Bíblia Sagrada diz que ele fica ali naquelas terras, Abimeleque deixa ele por ali. E numa questão de momentos, Rebeca era bonita, porque a Bíblia Sagrada diz que quando o servo de Abraão foi buscar Rebeca, lá menciona que Rebeca ela era bonita, literalmente uma moça bonita, corpo formoso e bonita. E a Bíblia Sagrada diz que os homens ali filisteus olharam para Rebeca e viram que Rebeca era formosa, bonita, e foram perguntar para Isaac: ei Isaac, quem é esta? Quem é esta que está contigo? E aí Isaac vai e diz: é minha irmã. A mesma coisa que o seu pai tinha feito, a mesma coisa que Abraão tinha feito quando Abraão esteve nas terras dos filisteus. A Bíblia Sagrada diz que Abraão também mentiu. A Bíblia Sagrada diz que quando perguntaram quem é esta, e perguntando de Sara, porque Sara também era bonita, a Bíblia Sagrada diz que Abraão, ele disse: olha, essa daqui é minha irmã, ela é minha irmã. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, meu amado, que Isaac neste momento, ele ficou com medo. O medo foi grande, assim como o medo foi grande na vida de Abraão, quando Abraão também disse que Sara era sua irmã, quando na verdade não era sua irmã. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, que esses homens então levam até o rei ao conhecimento de que Isaac estava com uma irmã, e a irmã era bonita, formosa. Porém a Bíblia Sagrada diz que num dos momentos ao qual o casal está trocando carinhos, um dos homens olha e diz: ei, rei, não é irmã não, porque a maneira que um trata o outro é com muito carinho, muito próximo. Aí o rei chama ele e diz: ei, filho, vem cá, por que tu mentiu? Aí ele vai e diz: olha, eu menti porque eu fiquei com medo. Disse que era minha irmã porque eu fiquei com medo de vocês tomá-la de mim, mas realmente ela é minha esposa. A Bíblia Sagrada diz para mim que depois que o rei Abimeleque diz: olha, por que fizeste isso? Você podia ter atraído sobre nós, no versículo 10 do capítulo 26, a Bíblia Sagrada diz que Abimeleque chega e diz: olha, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. Por que tu fez isso? E a Bíblia Sagrada diz que aquele homem foi movido de íntima compaixão da parte de Deus, porque aquele homem olhou e disse para Isaac, dando ordem ao seu reinado: eu dou ordem a todo o povo. Escute isso, filho. Eu dou ordem para todo o povo: qualquer homem que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerás. Sabe o que eu vejo aqui, meu amado? É que muitas das vezes nós esquecemos que é Deus que fez a promessa. Muitas das vezes nós esquecemos que nós temos promessas vinda do berço, nós temos promessa vinda da parte dos nossos pais, nós temos promessas vindo dentro da Bíblia, e muitas das vezes nós ficamos com medo da situação. E no medo da situação, muitas das vezes nós queremos lubrificar a situação, nós queremos enganar nós mesmos, e muitas das vezes nós mentimos não para a situação, mas nós mentimos para nós mesmos. E automaticamente nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu não estou confiando em Ti. Senhor, eu não estou crendo que eu tenho promessa sobre a terra. Eu não estou crendo que tem promessa sobre a minha vida. Não, Deus, eu não estou crendo que tem promessa sobre a minha vida.
Porque foi isso que Isaac fez quando Isaac mente. Ele está dizendo para Deus: Senhor, eu não estou crendo que tem promessa na minha vida, não. Eu não estou crendo que foi o Senhor que mandou eu vir para cá, não. Porque eu estou com medo de perder minha mulher. Eu estou com medo de perder aquilo que o Senhor me deu. E muitas das vezes nós acabamos caindo no erro da mentira. Como Isaac caiu no erro da mentira, como Abraão caiu no erro da mentira. Porém a Bíblia Sagrada diz para mim e para ti, meu amado. É a Bíblia que diz para mim e para ti que Deus prova para Isaac que Isaac não precisava mentir para viver a promessa de Deus na vida dele. Isaac não precisava mentir. Ei, meu amado, você não precisa mentir. Você não precisa viver uma vida de engano. Você não precisa viver uma vida de mentira. Você não precisa viver uma vida enganando a si mesmo, vivendo um mundo ilusório de mentira. Quando Deus tem promessa sobre a tua vida, se Deus tem promessa sobre a tua vida, você não precisa inventar histórias para poder se sair de situações. Ele entrará com providência sobre a tua vida, e Ele trará sobre a tua vida a promessa sobre ti. Oh, da mandarava subite calamandai. Terra, somantui de faço, te calabra subi. De calamandarava subite para calamandarava terra. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que depois que o rei dá esta ordem, ninguém toque neste homem, ninguém toque nesta mulher, porque se tocar nele vai morrer. Se tocar nele vai morrer. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que o versículo 12 ao qual nós lemos, narra-se o que Deus fez na vida de Abraão, na vida de Isaac, que fora promessa na vida de Abraão e que se estendeu sobre a vida de Isaac. A Bíblia Sagrada diz que semeou Isaac naquela terra, na terra ao qual ele estava, na terra dos filisteus, na terra ao qual não era a terra ao qual Deus tinha prometido para Abraão e tinha prometido para ele, porém era a terra dos filisteus ao qual Deus estava dizendo: aonde colocar a planta do teu pé eu vos darei, as extremidades da terra será tua. A Bíblia Sagrada diz que naquela terra, o versículo bíblico frisa que foi naquela terra, na terra de um povo pagão, na terra de um povo ao qual servia ao Deus Dagon, na terra de um povo ao qual não servia o Deus Altíssimo, ao qual Abraão serviu seu pai. Naquela terra Deus abençoou a vida de Isaac. Ei, meu amado, é onde você está. Tem crente aqui que está pedindo para Deus mudar ele de emprego. Tem crente aqui que está pedindo para ele mudar ele de quintal. Tem crente que está... É na terra onde tu está que Deus vai abençoar. Vão ter que ver primeiro aonde você está. Escute o que eu estou te dizendo, é profético nessa noite. Vão ter que ver aonde você está. Primeiro, antes de você alcançar a terra da promessa ao qual Deus tem para a tua vida, lá onde você está, vão ter que saber que tu serve um Deus. Vão ter que saber que Deus está na tua vida. Vão ter que saber, terão que saber que tu semeou numa terra estranha e Deus prosperou e abençoou a tua vida. De calamandarava sub, ste calamandarava terra. Vão ter que saber que tu serve um Deus, e o Deus ao qual tu serve é o que rege a bênção e a promessa sobre a tua vida. Seja onde for, é Ele que rege a bênção sobre a tua vida. Abraão sabia disso. Abraão sabia disso. E quem sabe Abraão, em um dos seus ensinamentos para Isaac, mostrou para Isaac: ei, Isaac, fique tranquilo, porque nós servimos um Deus que é diferente dos deuses dos nossos ancestrais. Ei, Isaac, deixa eu te ensinar algo, filho. Nós servimos um Deus que é diferente. É diferente do Deus da lua. Nós servimos um Deus que é diferente do Deus ao qual os nossos tataravós, avós serviram na terra de Ur, dos caldeus. Nós servimos um Deus totalmente diferente do Deus da mitologia. Nós servimos um Deus que é diferente, viu? Porque o Deus lá, o Deus Lua, só abençoa quem está lá dentro da terra de Ur, fazendo o querer dele, no mundinho dele.
Porém, nós servimos um Deus que Ele abençoa em qualquer lugar, viu? Ei, Isaac, deixa eu te ensinar algo.